legal, estamos de volta aqui com Antenados na Geral, com esse papo muito legal, falando sobre preconceito, sobre vida de igreja e, é claro, sempre no interesse de agregar valores do reino à sua vida, à sua comunidade e entendendo, né, a manifestação do reino aqui na Terra. Tuca, eu volto com você. A gente estava falando sobre essa questão de pregadores, né, que só pregam em determinados cultos, né, classe A. E se convidares ele, diz assim, olha, pastor, eu gostaria de que o senhor pregasse na nossa igreja. Querido, você fala com a minha secretária, por favor? Mas ele já mandou o recado para a secretária lá. Uhum. Se for um negócio pequeno, nem me encaixa. Já tem os códigos, né? Então, o fato, querido, como o nosso bispo aqui relatou, nós somos pregadores do evangelho. Amém. Aonde o Espírito nos mandar, temos que ir, né? Então, assim, as pessoas falam, a Barra, mas na Barra tem favela. É eu comecei meu ministério lá na favelinha da Barra. Quando Deus disse, usou um profeta, eis meu filho, que eu te levo para a Barra. Eu comecei, ripa, ô glória. Só que eu não sabia que era dentro de uma favela. Barra pesada. Barra, em frente ao PH ali, meu irmão, só tem bebum e dos bons. Eu digo, Jesus, como vai sair daqui uma obra? Ele diz, eu sou na sua vida, Amém. né? Então, eu sou testemunha disso. Não é isso, Del? Catuquei a viola naquele lugar lá. Exatamente. Então, assim, nós precisamos deixar o Espírito. Então, hoje, a minha preocupação tem as naves, né? As megas igrejas, e tem também as pequeninas. Agora, o homem que está lá na nave, ele tem que descer. Verdade. Né? Então, assim, sujar seu sapato de poderoso, né? Gastar seu polo ali no meio das favelas, abraçando ali os irmãos, dando glória a Jesus, porque esse é o evangelho. Jesus disse, vinde a mim. Né? Ele não mandou vir os ricos, ele não mandou vir ali os patriarcas ali, os Anás, Caifás, ele disse, vinde a mim. E era uma revolta para os demais, os bambambam do Sinédrio, que indignavam ele, porque Jesus não fazia questão de andar com eles. Porque eles faziam acepção de Jesus, mas Jesus também disse, eu não faço questão de andar com vocês, eu tenho os meus. E quem eram os dele? Os pobres, os desvalidos. Uma coisa também que eu percebo que há muito preconceito é em relação àqueles que, de repente, de alguma forma caíram, né? Existe uma dificuldade na igreja da recepção da pessoa que se quebrou, todo pisou na casca de banana, né? se machucou. E a gente percebe que Jesus tem um olhar totalmente inclusivista. Você vê com Pedro. Pedro havia negado Jesus. Quando Jesus ressuscita e vai em busca de Pedro, Pedro voltou para as redes. E o cara carregava um estigma terrível. Eu sou o que negou Jesus. Jesus foi lá, abençoou novamente a pesca, o que havia feito 3 anos antes. Sim. Ele estava nu. Eu imagino Pedro se escondendo, mergulhando, prendendo a respiração, envergonhado porque estava nu. Quando ele emerge, Jesus se aproxima e diz, você me ama, cara? Então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, Jesus não só o reabilita, mas confia um cargo de liderança a ele. E não joga na cara dele, não diz, tá vendo, cara, que mancada, hein? Você me negou. Não, Jesus o reabilita na frente dos outros discípulos. Então o que você está dizendo é sério. A gente tem, a gente faz com que as pessoas, mesmo que aceitas, carreguem o estigma. Aquele ali, ó. Caiu. Eu lembro quando o Caio Fábio passou por aquela situação. Eu estava dentro de um escritório de uma empresa com um pastor de uma outra denominação, um amigo, e o dono da empresa. Ele recebeu por fax. Aí olhou e disse, ih, rapaz, adivinha quem caiu? Quando se fala cair no nosso meio, a gente tem logo conotação sexual, né? Quer dizer, o cara pode estar sonegando imposto, a gente releva. O cara é um mentiroso, a gente releva. Agora, deu uma pimbada fora, a gente já queima legal. Quem caiu? Quem caiu? Quem caiu? Caio Fábio. Eu sabia que aquilo era só fachada de santidade. Aquilo me bateu uma tristeza na minha alma. É como se a gente celebrasse a queda de um irmão. Isso passa pelo campo do preconceito. E elege os pecados, né, cara? Elege uns, tem uns que, como você falou, elege o pecado. Tem pecado que importa, né? Pra caramba. E tem outro que não. É impressionante. Só que para Cristo é um nível de preconceito absurdo. Todo pecado é pecado, né? Pecado. Lutero diz que a mentira é uma forma de um grande pecado, ou seja, mas aí o que acontece? A gente vê hoje, por exemplo, se você levar um tombo, o tombo está marcado. Eu fui ver uma Bíblia essa semana
E aí uma pessoa chegou para mim, essa Bíblia, rapaz, é daquele que caiu. Olha aí. É o... Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Eu digo, mas ele tem coisa boa. Isso já faz quanto tempo? Mais de 20 anos, cara. Mas Davi... Mas tem, impressionante. pastores. E Davi hoje é marcado até hoje. Não, né? e outra coisa... O próprio Davi é marcado até hoje. Não, e uma coisa impressionante que outro dia eu estava pensando, refletindo, é que o fato de você conduzir uma igreja com esse tipo de preconceito, você valoriza aqueles que se escondem. Porque os expostos, os quebrantados, eles não são valorizados. Os que são valorizados são aqueles que são escondidos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Isso gera uma desconfiança de que se você se expor, você não vai ter... no mínimo, você vai sofrer esse tipo de preconceito. E aí você acaba por não se expor com medo disso. Exatamente. E aí fica difícil confessar pecado uns aos outros. Exatamente. E aí fica difícil curar o coração. E aí fica difícil ter uma comunidade terapêutica de fato, que mude vida, né? Cria-se uma comunidade, cria-se uma igreja de esconderijos. Falsa, hipócrita. Imagine Deus dizendo, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Porque Jacó, o pecado dele era 171. Exatamente, era visível. Era 7. Né? Jacó era 7. E esse tal Esaú... Jacó era 7. Lincoln, esse tal Esaú é aquele irmão formal. Todo certinho, né? Pega na sua mão, paz do Senhor, meu irmão. Ele é o santo. Concorre com Deus a sua santidade. Amantíssimo. E a santidade dele quer até ultrapassar o do pai. Agora, vai ver lá no oculto, né? Se Deus trazer o pecado dele... A revelação à tona. Então hoje o que acontece? Existe aquela palavra que Paulo diz, uma sofisma no meio do evangelho. Então a Bíblia diz que nós somos sujeitos, nós somos fracos. Um dia eu estava orando, buscando Deus, e eu estava tão mal, aquela voz bradou dentro de mim dizendo, eu vim para os fracos, você é um dos fracos. Sorte a sua, hein? Glória a Deus. Agora os caras metem lá uns 10 quilos de ouro no dedo, doutor disso, doutor daquilo, e não chega ao ponto que ele é mísero pecador. Como Lutero diz, meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador, e vamos ser pecador justificado por Deus a vida toda. Amém. Agora, Lincoln, se me permite, pegando uma carona no que o pastor disse anteriormente, sobre pastores que se negam a pregar em certos lugares e tal... Lembra de Filipe, né? Filipe, ele conseguiu um sucesso ministerial sem precedentes. Só há na Bíblia 2 casos de cidades inteiras que se converteram. Uma, Jonas em Nínive, e o cara entrou em deprê. Não me peça explicação, eu não sei como um cara entra em deprê depois de ver o sucesso que ele obteve. E o outro caso foi Filipe em Samaria. A cidade toda se rendeu, cara. Todo mundo se rende a Jesus. Sucesso que nem Jesus obteve. Jesus saiu de Samaria batido para não morrer, apedrejado, de uma aldeia samaritana. Filipe chega lá, se torna unanimidade. Aí vem o Espírito Santo, pega o cara, leva para o caminho de Gaza para pregar para um negro homossexual. Um negro e homossexual. Corajoso, que era um eunuco. Quer dizer, imagine hoje um desses bambambam dizendo, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Deve ter algum equívoco, aqui não é meu lugar, eu estou muito bem. Em time que se ganha não se mexe. Me deixa lá no meu canto em Samaria. Mas Deus o leva para o deserto. Quer dizer, quanto vale o mal? Uma vez eu vi um pregador muito famoso aqui no Brasil, tinha uma igreja com 5 mil membros, que foi para os Estados Unidos pregar para meia dúzia. Numa garagem. Ele se queixou com Deus. Pô, Senhor, o Senhor me tira lá do meio da minha terra, onde eu tinha sucesso, para eu pregar para meia dúzia de gatos pingados. Aí o Senhor teria dito para ele, eu encontrei esse pastor em Nova York, ele teria dito para ele, lá no Brasil, você aprendeu o valor da multidão. Eu te trouxe aqui para você aprender o valor de uma alma. O quanto vale uma alma. Então, que seja por um homossexual, que seja por um negro, que seja por um flamenguista. Fechado. Pelo tricolor, né? Ou por quem quer que seja, mas é por uma alma, vale a pena. Verdade. A gente volta para a velha questão do evangelho, né? Que a igreja evangélica brasileira não está com tanto evangelho assim, né? E aí quando a gente fala que o evangelho nivela todo mundo, a gente está lembrando daquela passagem lá de Atos, quando fala que eles tinham tudo em comum, que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Todas as classes sociais, todas as cores, todas as raças, todo mundo junto tinham tudo em comum. Por quê? Porque todo mundo é pecador. E aí qual discurso? E a gente não quer esse discurso. Porque se a gente ascendeu socialmente, se a gente participa de uma classe que tem uma notoriedade, que tem um destaque,
A gente não quer ouvir que a gente é tão pecador e tão miserável e tão desgraçado e tão precisado da graça de Deus como o irmãozinho que está quebrado. E aí aquele, por exemplo, teve uma semana que eu falei isso aqui já, eu acho, se eu não me engano eu falei já isso aqui, mas vale a pena falar de novo. Eu estava passando por uma rua ali na freguesia e eu vi uma mulher mendiga. E ela foi até a ponta da calçada, agachou e urinou. Só que ela encostou os órgãos genitais dela no chão. Meu Deus. Né, vive na rua. E aí, cara, eu senti um pesar, uma coisa por aquela mulher. Eu estava muito atrasado para um compromisso. Fui passando, todo mundo olhando aquela cena assim, estarrecido. E a gente assim, preocupado com aquilo. E eu pensando, meu Deus, o que eu posso fazer, né? Será que a gente pode criar um trabalho na igreja para cuidar e para falar com essas pessoas e tudo mais e tal? E quando eu me percebi, Lincoln, eu estava tipo olhando ela como você falou, pastor Hermes. Tipo, como se eu fosse uma classe acima e ela fosse necessitar, sabe, de mim. E aí, cara, o Espírito Santo me parou na hora, na rua, cara, e falou o seguinte: você acha que você precisa menos da minha graça do que aquela mulher? Forte. Isso é forte. 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 Foi uma rasteira violenta. Na hora eu comecei a chorar e fui andando e pensando nisso tudo e a coisa borbulhando aqui dentro. Como o evangelho nivela todo mundo. Não tem espaço a preconceito dentro do evangelho, cara. É verdade. Não tem espaço a preconceito numa mensagem onde Deus olha para o mundo como um Deus irado pelo fato de todo mundo estar em pecado. E prover um caminho, cara, para que esses homens se encontrem novamente debaixo da sua misericórdia, De uma do seu justificação, amor, da né? justificação. Pelo sangue dele. Cara, eu não entendo como uma igreja que se diz evangélica ainda consegue nutrir o preconceito. Mas a gente é pecador, né? E nutre isso. Ô, Lincoln, eu estou passando por uma experiência. Há anos atrás, porque eu gosto de subir um montezinho, né? Tem dia que eu fico no meu quarto na ardósia, e ali mastigo um cuspe depois da oração. e tem época também que eu vou na mata. Traduzindo, né? mastigar cuspe é dar uma namorada. É, beijar na boca, é trançar beijar a língua. na boca. É. Crente tem que fazer isso, pra não estar olhando a cerca dos outros. Aí o fato porque tem crente tem cristão que ele é tão religioso que ele casa com a mulher, mas se relaciona com a biblioteca. É verdade. Se relaciona com o jejum dele, se relaciona com muita oratória e esquece. Rapaz, eu lhe dei uma mulher. E voltando rapidinho, eu subi no monte, vou buscar Deus. Aí Deus sentiu a tristeza da reverenda. Filha, eu tô indo. Ela, tá bom. Quando eu chego na metade do monte, a voz do Espírito fala assim: desce. Porque se eu quisesse você na mata, eu não daria mulher. Vai dar carinho a ela. Eu digo, oh, Deus, bom. Então, e a sua oração foi ouvida. Então ele mandou eu descer para cuidar da reverenda. Né? Então tem pessoas, Lincoln, que precisam entender o que é casamento. Verdade. Saindo de uma pimenta, entrando em uma acarajé agora. Então, a pessoa precisa entender também o que é casamento. Então hoje, a gente, voltando ao assunto, a gente precisa ter uma visão ampla da simplicidade do evangelho. Verdade. O evangelho é simples. E aí, eu no monte, orando, o irmão disse: eis meu servo. Eu digo, não é pai, não é o Pai Celeste. Eu não quero você naquela casa. Que essa pessoa que eu visitava era macumbeiro pesado. Por isso que sua vida está debaixo de luta. Eu digo, meu Deus, se o Senhor manda eu visitar os necessitados, né, para se pregar o evangelho, e hoje essa pessoa, ele tá enfermo, hoje eu dou um banho, hoje eu trato, né? Imagine um pastor presidente de uma obra lidando com fezes ali, metendo a mão muitas vezes, e eu louvo a Deus por isso, porque o evangelho é isso, irmão, né? É você sentir o calor, é você sentir ali o que o ser humano está sentindo, porque Jesus disse que eu me completo em você. Lincoln, se perder o amor, se nós perdemos o amor, para que viver? Verdade. Porque Espúrgio diz que o verdadeiro tem, o verdadeiro dá. E dar não é meter a mão no bolso, é você dar vida. É verdade. É você se envolver. Paulo diz, por amor de vossas almas, eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso é a gente vai tremendo, pro break né? rapidinho e a gente volta no próximo bloco, pro último bloco desse Antenados muito bacana, falando sobre preconceito, falando sobre racismo, falando sobre igreja. E você ligado no lugar certo. Aqui Antenados na Geral. Sua tarde, uma beleza, seu dia, sua madrugada, aqui na Boas Novas, sempre com conteúdo bacana. Eu volto já.